Vamos então à mensagem. Queridos, eu cresci ouvindo as pessoas dizerem assim: depois que morre, não adianta fazer mais nada não. Até minha mãe, quando a gente era criança, de vez em quando minha mãe ficava assim, enlouquecida com as peripécias da Vanessa, da Priscila e da Priscileide. E aí minha mãe então falava bem assim: depois que eu morrer não adianta fazer mais nada não, hein? Que eu quero é paz agora. E falava coisas desse tipo, né? Então as pessoas à nossa volta são categóricas em dizer assim: depois que morre não adianta fazer mais nada. Enquanto a pessoa está viva, você pode fazer alguma coisa. Agora, depois que morreu, já era. Será que é assim mesmo? Será que essa máxima é verdade do início ao fim? Será que nós não podemos fazer nada mesmo pelos que morreram? Então, me acompanhe aqui. Do ponto de vista espiritual, sim. Depois que a pessoa morre, não adianta fazer louvorzão, não adianta pregar o evangelho, não adianta dar um folheto, não adianta chamar para o culto, não adianta chamar para o GR. Morreu, do ponto de vista espiritual, já era, acabou. Mas, em outras dimensões, nós podemos fazer sim algumas coisas pelos que morreram. O que, por exemplo, você me pergunta, e eu quero responder. Três respostinhas básicas, no mínimo assim que a gente pode fazer pelos que morreram. Primeiro, dar um sepultamento digno. Essa conversa que o pessoal fica falando assim: morri, pega meu corpo, joga em qualquer vala. Tá certo não, tá certo não. Morreu, tem que dar um sepultamento digno, um caixão bom. Irmãos, eu já fui em velório, a coisa era muito triste. O sujeito tinha morrido, a gente estava lá vendo e gotejando o caixão, gotejando. E aí vinha alguém, passava um paninho, a gente vendo o defunto e gotejando. Não, compra um caixão à prova d'água. Um sepultamento digno. Fiquei sabendo de um, estava lá sendo velado, estava um pouquinho acima do peso. Quando foram pegar o caixão, meu irmão, o caixão foi, o fundo ficou e o defunto ficou também. Irmão, isso é feio demais. Isso, não. O que nós podemos fazer pelos que morreram? Dar um sepultamento digno. Devemos cuidar bem do corpo daquele que partiu. Mas segunda coisa que nós podemos fazer pelos que morreram: realizar os desejos singelos de quem morreu. Às vezes o pai de família, antes de morrer, diz assim: olha, depois que eu morrer, eu gostaria que vocês, no Natal, sempre se reunissem para almoçar juntos. A família pode cumprir esse desejo do papai que morreu, se reúnam, comam juntos. Nós podemos fazer isso por aqueles que morreram. Ou então é a mãe que antes de morrer pede assim: quando eu morrer, eu quero que vocês cantem lá no meu velório, no culto fúnebre, que vocês cantem um cântico: sou forasteiro aqui. Aliás, para mim, esse cântico ele tem cheiro de velório, irmãos. Tem cheiro de velório. Quando eu era criança e na igreja começava o cântico: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Aí eu já começava a sentir o cheiro das flores de velório. Uma coisa horrível. Mas eu quero que cantem esse cântico no meu velório, tá bom? Mas não precisa querer ensaiar agora não, Ministério de Louvor, pelo amor de Deus. Não precisa querer ensaiar agora não, Aliás, tem até um filme, irmãos, um filme tão fofo, vocês precisam assistir. PS Eu Te Amo. Quem já assistiu? Irmãos, esse é um dos meus preferidos. Eu já assisti já umas 10 vezes. Já é só eu ficar com dor de cotovelo, nostálgico, aí eu vou lá ver o PS Eu Te Amo. A história é linda, assim, um casal,
o sujeito morre. Só que antes dele morrer, um câncer, antes dele morrer, um tumor no cérebro, antes dele morrer, ele deixa um monte de cartas para sua mulher sobre o que ele queria que ela fizesse depois que ele tivesse partido. Fofo, gente, uma coisa assim, maravilhosa. Eu sou apaixonado com esse filme. Mas em terceiro lugar, o que nós podemos fazer pelos que morreram? Conservar uma boa memória das pessoas que partiram. Não é que a morte, gente, torna as pessoas santas, perfeitas, maravilhosas, depois que elas morrem. Não é isso. Não é? Lá em Santa Rita, irmãos, Alecrim, aquela região ali, morria algum criminoso, o pessoal dizia, mas era tão bom, gente. Era um sujeito tão admirável. Era uma criatura tão bondosa. Só matou uns 20, mas era uma pessoa maravilhosa. Só assaltou uns 5 bancos, mas uma pessoa... Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas nós precisamos conservar uma boa memória daqueles que partiram, não é? Falar para os netos, seu avô era uma pessoa tão generosa. O meu filho que partiu tinha um sorriso tão lindo. O meu pai que morreu era um homem tão sábio, tão ponderado nas palavras. A minha mãe que partiu era uma pessoa tão meiga. Nós precisamos conservar boas memórias das pessoas que partiram, e eu acho que nós podemos, no mínimo, fazer essas 3 coisas por aqueles que morreram. E eu fico muito feliz de encontrar um sujeito na Bíblia que acreditou que mesmo com a chegada da morte, ele poderia fazer algo bonito por quem morreu. E como é bom, sabe, ver pessoas que acreditam que nem a morte pode impedi-las de fazer algo bom ou de reparar coisas feias que elas fizeram antes e que na morte elas querem reparar. Você quer saber mais sobre essa história? Abra sua Bíblia comigo então, em Marcos capítulo 15, e nós vamos ler dos versículos 42 ao 47, e veja que interessante a história desse José de Arimateia. José de Arimateia é o nome dele. Vamos ao texto. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra sobre a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Gente, esse José de Arimateia, uma cidade, ele era um membro ilustre do Sinédrio. O Sinédrio era a corte suprema dos judeus, uma assembleia judia de anciãos de uma classe dominante, a qual diversas funções políticas, religiosas, econômicas, legislativas, jurisdicionais e educacionais foram atribuídas. Então, esse colégio tinha essa função. E foi esse Sinédrio aí que no capítulo 14 aqui de Marcos, reuniu-se em tribunal para condenar o Senhor Jesus, desse tribunal religioso. E diz lá que, em Marcos capítulo 14, que todos os que estavam presentes concordaram que Jesus Cristo era réu de morte. Mas o evangelista Lucas, quando ele fala aqui sobre o José de Arimateia, ele diz que o José de Arimateia não concordou com a decisão que aqueles religiosos do Sinédrio tomaram em relação a Jesus Cristo. Então, ao que tudo parece,
José de Arimateia não estava nessa reunião, nesse tribunal que se montou lá no Sinédrio para julgar o Senhor Jesus. Agora veja o seguinte, José de Arimateia não estava presente na reunião do Sinédrio para julgar o Senhor Jesus. Mas agora, após a morte de Jesus, agora que Jesus está morto, o José de Arimateia aparece no cenário religioso. A morte de Jesus trouxe José de Arimateia para o centro nervoso dos acontecimentos. E é interessante que quando a gente lê os evangelhos, a gente percebe que algumas pessoas se entregaram a Jesus quando o viram curando. José de Arimateia se entrega radicalmente a Jesus quando o vê morto. Certas pessoas tornaram-se seguidores fervorosos de Jesus Cristo quando o viram multiplicar pães e peixes, curar leprosos, levantar paralíticos, mas o José de Arimateia resolveu enfrentar o Sinédrio, o Estado, quando viu o seu Senhor sem vida no alto daquela cruz. E alguém poderia chegar para José e dizer assim, agora, José, que você aparece? Nós precisávamos de você, José. Era lá na reunião do Sinédrio, para defender Jesus e não permitir que aqueles religiosos o condenassem. José, agora que ele está morto, você aparece? Não, José, nós precisávamos de você, era lá no capítulo 14, agora no capítulo 15 você não faz mais diferença alguma. José, agora é tarde. José, Jesus já morreu. José, agora não há mais nada a ser feito. José, agora você não é mais útil aqui. Não, e não, eu não vou embora. Não é porque eu não estive no Sinédrio na hora do julgamento que a minha história com Jesus acabou. Não acabou não. Não é porque eu não fui útil lá que eu não posso ser útil aqui. Não é porque eu não pude fazer grandes coisas por Jesus em vida que eu não possa fazer grandes coisas por Ele em morte. Não. Eu não vou deixar o meu Senhor pendurado nessa cruz. Eu não deixarei que o seu corpo apodreça no alto dessa cruz. Não. Eu não vou deixar que pegue o meu Senhor do alto dessa cruz e o joguem num lixão como indigente. Não, eu vou a Pilatos. Eu vou pedir o corpo de Jesus para Pilatos. Eu vou dar um sepultamento digno ao meu Senhor. Eu vou colocá-lo num túmulo novo, bonito que eu tenho. Não, ainda não é tarde. Eu ainda posso fazer alguma coisa. Finalizou o José de Arimateia. Queridos, a gente tem que parar aqui para uma reflexão. Nós devemos ter muito cuidado para não sair ampliando e aplicando a todas as realidades e situações da vida a ideia de que agora é tarde, não há mais o que fazer, tudo está perdido, não tem mais jeito, o fim já chegou, agora já era. Não! Encontrar essa história de José de Arimateia nas Escrituras Sagradas é simplesmente encorajador, inspirador, motivador, porque José não entregou os pontos, não desistiu, não se desesperou, não ficou de braços cruzados, nem quando a morte estava realmente decretada. Isso é chocante.
Porque José, ele luta com todas as forças quando a morte chega, e tem gente desistindo de tudo antes da morte chegar. José acredita que mesmo com a chegada da morte, ele pode fazer algo útil, e tem gente que a morte ainda nem chegou e já estão dando como mortos. Nessa manhã, levante a sua cabeça. Nessa manhã, parta para a vida. Nessa manhã, venha lutar. Querido, querida, nem tudo está perdido. Nem tudo está nas mãos do irreversível. Não creia que agora é tarde. Não acredite que não há mais esperança. Não desiste de lutar, de acreditar, de ter sonhos, de ter projetos, de dizer, não, a morte chegou, mas mesmo que a morte tenha chegado, eu ainda posso fazer coisas positivas, eu ainda posso fazer coisas lindas, eu ainda posso fazer coisas maravilhosas. E eu então quero chamar a sua atenção ainda para a vida de José nesse momento aqui em que ele se dispõe a cuidar do corpo de Jesus. Nós podemos extrair algumas lições aqui, sabe, lições impressionantes de quem lidou com a morte. Então vamos lá, o que nós podemos aprender aqui, que princípio nós podemos extrair? Primeiro, prefira ficar bem com Jesus a ficar bem com o seu círculo de convívio. A morte de Jesus vai levar José a essa reação. Lá em João, capítulo 19, versículo 38, onde essa história é repetida, tem um texto lá que nos ensina isso. Você pode ler comigo ali na tela? Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, rogou a Pilatos, lhe permitisse gente, o relacionamento de José com Jesus é curioso. É curioso. É palco de análise mesmo. Porque José começa o relacionamento com Jesus timidamente. Ele é um discípulo de Jesus, mas em secreto. Ele é um agente 007 do reino de Deus. Ele é um sujeito que não revela, que não expõe, que não publicita a sua fé e o seu relacionamento com Cristo Jesus. Nada diferente de alguns que também andam no nosso meio, não é? Tem uma galera que quer andar com Jesus aí, mas sem que os amigos da faculdade saibam disso, não é? Querem andar com Jesus, mas desde que os familiares não fiquem sabendo dessa decisão. Querem andar com Jesus, mas secretamente, não é? Secretamente. Só que não é isso que Jesus quer de nós. Jesus quer que esse nosso relacionamento com Ele seja posto no Facebook, no YouTube, seja posto no Instagram, né? Tirando foto lá de Jesus e a gente dizendo, sou dele e ele é meu. Porque Jesus disse, todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas voltando aqui ao relacionamento de José de Arimateia com Jesus. O relacionamento de José com Jesus sofre uma reviravolta quando Jesus Cristo morre. Quando Jesus Cristo morre, ele perde o receio dos judeus, ele perde o medo de perder privilégios, ele perde o medo de ser zombado, ridicularizado. Quando Jesus morre, ele se levanta e diz, eu sou dele. E é interessante quando a gente coloca os discípulos de um lado e José do outro, acontece uma inversão de papéis. Os discípulos começam com Jesus
revelando para todo mundo que são dele. Mas quando Jesus morre, todos eles fogem. José começa um relacionamento com Jesus secretamente, ninguém sabe. Só que quando Jesus morre, ele põe a cara para fora e diz: eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. E olha, tem até uma curiosidade histórica, que quando José de Arimateia, ele revela esse seu relacionamento, e como é que ele revela? Quando ele vai a Pilatos e pede o corpo de Jesus. Daí o pessoal, então, do Sinédrio religioso, diz: mas peraí, a gente condena Jesus Cristo, José é ilustre membro do Sinédrio, e agora José pede o corpo de Jesus Cristo para sepultá-lo num túmulo dele. Ei, isso está errado! Só que José não se importa com isso, ele marca a sua posição ao lado de Jesus. Aí tem uma curiosidade histórica, diz aí uma tradição da igreja, uma tradição não muito confiável. Dizem que por José ter feito isso, ele é condenado à pena de morte. Só que Pilatos não permite que José de Arimateia seja morto, porque ele era um comerciante bom, e um bom comerciante da região, trazia muito lucro, e aí o Pilatos então não permite que José de Arimateia seja morto, mas José de Arimateia compromete o seu futuro, porque se posicionou ao lado de Jesus Cristo. Irmãos, uma outra curiosidade é que quando alguém era sentenciado à morte, essa pessoa perdia todos os seus privilégios de propriedades e perdia também o privilégio de ser sepultado. Então o corpo desse que era crucificado tinha dois destinos. O primeiro, ficava na cruz, apodrecendo ali, num espetáculo público horroroso. E os que não apodreciam na cruz, pegava-se o corpo dessa pessoa e jogava-se num lixão. Porque esse que morria na cruz era o pior dos seres humanos. José entra em ação e diz: o meu Senhor não ficará nessa cruz. O meu Senhor não terá o destino do lixão. José, mas vai pegar mal, hein? A turma do Sinédrio vai cair no seu pelo. Que se dane! Eu me escondi por muito tempo. Agora a minha fé está revelada em Cristo Jesus. Eu sou dele e ele é meu. Acabou-se a minha covardia, acabou-se o meu medo, acabou-se, eu agora sou dele. Como vai acontecer daqui a pouco na escola dominical. Vai sair uma turma aqui pela Barra do Jucu evangelizando, vai para o trânsito, irmã Bia, vai convidar pessoas para vir à igreja, porque essa fé que nós temos em Jesus não pode ser vivida no secreto, dentro das quatro paredes, ela tem que ser anunciada ao mundo para a glória de Jesus. Amém? Que o mundo saiba que você é de Jesus, e que o mundo conheça Jesus através da sua vida. Mas um outro princípio ainda que nós podemos extrair da vida de José, para aplicar no relacionamento com Jesus: use a sua influência para promover Jesus. Voltando para Marcos, capítulo 15, versículo 43. Leia aqui comigo na tela. Vindo José de Arimateia, veja bem, o José de Arimateia, ele reunia certas qualidades que o tornavam uma pessoa muito influente ali no seu tempo. Primeiro, ele era membro do Sinédrio. Eu já falei o que o Sinédrio era. E ele não era um membro qualquer, ele era um membro ilustre. Sua palavra tinha poder de decisão nas reuniões. Além de um religioso de status, ele também era rico, o cara tinha grana. Além de rico, José tinha um bom caráter e uma boa reputação, porque diz a palavra de Deus que ele era justo
e José era bom. Aí, meus irmãos, reunindo todas essas virtudes numa só pessoa, José era o cara do seu tempo. Tinha trânsito livre até com o governador. Você vê aqui, ele sai e diz, vou lá a Pilatos. Não é assim. Você pode hoje lá no Paulo Artung? Eu vou lá no Paulo Artung, hoje eu quero falar com o Paulo Artung. Não. Marcar, que ver se ele vai te ouvir, se ele vai te receber. Pois bem, José de Arimateia tinha trânsito livre com Paulo Artung. Quero falar com Paulo Artung Pilatos da Silva. Ele tinha trânsito livre. E aí eu pergunto a você o seguinte, o que você tem feito com a sua influência? Mas pastor, que influência que eu tenho? Você é um bom jogador de futebol. Lá no campo, lá todo mundo te dá moral porque você tem um bom futebol. O que você está fazendo com isso, com essa influência que você tem no campo? Está marcando a sua posição ao lado de Jesus? Você, mulher que cozinha muito bem, as pessoas querem aprender a cozinhar com você. O que você está fazendo com essa influência? Você tem trazido pessoas aos pés de Jesus com isso? Você é um homem de sucesso nos negócios? Você é bom nas vendas? Lá na sua empresa todo mundo te admira. O que você está fazendo com essa influência? Está usando essa influência para promover o nome de Jesus Cristo? E você que tem um cargo de chefia, você é chefe, você tem a palavra, as pessoas param para te ouvir, o que você está fazendo com isso? Ou você é daquele tipo assim, não, pastor, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ambiente de trabalho é ambiente de trabalho, igreja é igreja, não podemos confundir as coisas. Ei, o Espírito Santo não está em nós apenas aqui no templo. Nós não vamos sair daquela porta para fora e o Espírito Santo fica aqui e a gente vai sem Ele. Aonde nós estamos, o Espírito Santo está conosco. Aonde nós estamos, a mente de Cristo está conosco. Aonde nós vamos, nós somos cristãos. Eu sou cristão enquanto trabalho. E trabalho enquanto eu sou cristão. E eu vou contaminando santamente o mundo com as influências que Deus tem me dado. Último princípio para aplicar no relacionamento com Jesus. Aprenda a dar a primazia da sua vida a Jesus, querido. Olha aí Marcos 15, 46. Diz aí, vamos ler? Este, baixando o corpo da cruz, envolveu em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto e rolou. Uma observação aqui, ninguém tinha sido sepultado nesse túmulo de José de Arimateia, ninguém. Onde é que está isso, pastor? Está lá em Lucas 23, 53. E o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. João 19, 41 fala a mesma coisa. Veja, José de Arimateia, ele deu a primazia do seu bem, do seu túmulo para Jesus. Olha que coisa interessante. Jesus entrou na história pelo ventre de uma mulher virgem. E Jesus vai sair da história por um túmulo virgem, por assim dizer. A pergunta é, você tem dado primazia da sua vida para Jesus? Ei. Mateus 6, 33 pode ser a foto que revela a sua vida? Mas pastor, o que está lá em Mateus 6, 33 que eu não sei? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Pode ser? Você tem dado a primazia da sua vida a Jesus? Por exemplo, Provérbios 3, 9 e 10 seria o filme da sua vida com Deus. O que está lá? Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Diz lá, primícias. Você tem dado as primícias dos seus bens para Deus? Abel fez isso. Abel separou lá do rebanho que ele tinha
as primícias do rebanho e dê uma oferta para Deus. O dízimo é primazia na sua vida, oferta é primazia na sua vida, você adora a Deus com seus bens. E o seu tempo, então? A primazia do seu tempo é para Deus ou você vai orar à meia-noite? Vamos falar com Deus aqui. Deus, obrigado pelo dia, amém. Já está dormindo. E vai ler a Bíblia. Qual é o tempo que você separa para ler a Bíblia? O momento mais tumultuado do dia, quando você está com a cabeça quente, você está pensando 1000 coisas. Você lê 10 páginas da Bíblia e depois alguém te pergunta assim, o que você leu? Rapaz, não sei não, mas que eu li, foram 10 páginas. Não. Primazia do tempo. E com respeito ao culto? É primazia do tempo ou é sempre 10 minutos atrasado? 20 minutos atrasado? 30 minutos atrasado? Sempre atrasado, meu Deus do céu. GR sempre atrasado. Querido, primazia é das primeiras coisas para Deus. Olha, não se dê pela metade. Não se entregue assim, como sobra. Eu vou dar meu resto para Deus. Não dê o pior do seu tempo para Jesus. Eu costumo dizer o seguinte, quem dá o melhor da vida para Jesus, jamais deixará de ter o melhor da vida. Quem dá o melhor da vida para Jesus, jamais deixará de ter o melhor da vida. E eu concluo essa mensagem falando sobre esse homem, José de Arimateia, que lidou muito bem com a morte, sabendo aproveitar até o último momento. E eu acho aqui uma cena linda, queridos. Diz o texto que quando Pilatos permite ele ficar com o corpo de Jesus, eu acho lindo, sabe o que é? É que essa cena é descrita com imagens de muita afetividade, de muito romantismo, de muito amor. Diz o texto que ele volta ao Calvário, e não são os soldados que vão tirar o corpo de Jesus na cruz. Diz o texto que é ele, José de Arimateia, ele vai até a cruz, ele retira o corpo de Jesus. Antes ele comprou um lençol, e ele coloca o corpo de Jesus com todo cuidado naquele lençol. Ele envolve Jesus naquele lençol. E é ele quem vai levar Jesus até o túmulo. Diz que o túmulo não ficava longe, o túmulo ficava ali mesmo, ali pertinho. E aí eu imagino ele tomando Jesus no colo e levando Jesus até o sepulcro, até o túmulo, depositando ali, e com a ajuda de algumas pessoas rolando a pedra, enquanto as mulheres, diz o texto aí, que as mulheres, Maria Madalena, Maria, mãe de José, estavam ali observando a tudo, sendo testemunhas oculares daquele fato histórico. A minha pergunta é, como é que está o seu relacionamento com Jesus? Como está o seu relacionamento com Jesus? E eu finalizo dizendo também o seguinte, quando José vai a Pilatos, Pilatos fica admirado de que Jesus tivesse morrido, tão rápido, tão breve, tão ligeiro. E eu quero que você saia também daqui hoje admirado, não pelo tempo que Jesus morreu na cruz, porque ele ficou no máximo 6 horas crucificado. Muitos crucificados que morriam ali ficavam dias. Jesus morreu muito rápido, porque ele estava no controle. E Pilatos fica admirado. Não fique admirado pelo tempo rápido que Jesus morreu. Admire-se pelo motivo da morte de Jesus. Fique admirado pela razão pela qual ele morreu. Ele morreu para pagar a dívida que nós tínhamos com Deus e não podíamos pagar. Fique admirado porque ele morreu em nosso lugar e por nossos pecados. Fique admirado porque ele morreu naquela cruz e na sua morte, principados e potestades perdem o seu domínio sobre nós. Fique admirado porque ele morre naquela cruz
E com o seu sangue derramado, nós somos agora propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fique admirado, porque naquela cruz ele se fez pecado em nosso lugar, para que fôssemos feitos justiça para Deus. Essa tem que ser a grande admiração da cruz. E assim admirando, que a gente possa hoje abraçar esse Cristo ressurreto. E você pergunta, por que é que José tirou Jesus da cruz? Tirou, porque a cruz tem que ficar vazia. A cruz tem que ficar vazia, porque aquele que morreu numa cruz não ficou morto, ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus. Querido José de Arimateia, um exemplo a ser seguido. Ele lidou bem com a morte. Ele não fugiu da morte, ele encarou a morte de frente, com dignidade. E daí, nesse relacionamento dele com a morte, a gente pode aprender que é melhor ficar bem com Jesus a ficar bem com o nosso círculo de amigos, de convívio. Ele nos ensina isso. José é um grande exemplo. Vamos dar as mãos. Nós aprendemos aí com José que nós temos que dar a primazia da nossa vida para Deus. Ele merece a primazia, queridos. Nós não podemos dar o resto do nosso tempo para Deus. Não. Nós vamos dar a primazia do nosso tempo e nós vamos colocar a nossa influência. Deus tem te dado dons, habilidades, talentos. Talvez você é uma pessoa muito carismática, um contador de piadas nato, alguém que as pessoas querem ficar perto. Use essa influência para promover o nome de Jesus Cristo. Pai bendito, que nessa manhã sejamos inspirados, meu Deus, pelo exemplo de José de Arimateia. E sairmos daqui, meu Deus, para não ter medo de nada, muito menos da morte. Deus, para sairmos daqui, para tirar Jesus da cruz, porque o lugar de Cristo não é na cruz, porque Ele ressuscitou dentre os mortos, aleluia! A cruz é apenas um símbolo, meu Deus, a cruz está vazia, o nosso Senhor ressuscitou dentre os mortos, para nos fazer assentar com Ele nas regiões celestiais. Assim como Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos pelo seu poder, aleluia. Pai, levante pessoas com influência nessa igreja, para ganhar esse mundo para o Senhor. Deus, que pessoas nessa igreja deem tudo da vida ao Senhor, como primazia, em primeiro lugar. E que todos nós aqui, meu Deus, coloquemos a nossa vida ao lado de Jesus, a despeito de qualquer coisa, porque mais vale um dia com Ele do que 1000 dias em qualquer palácio e ao lado de qualquer pessoa. Pai, inflama o coração da Tua igreja e leva a Tua igreja a viver uma vida bonita para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, 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 amém. Deixa eu só dar um recado para você aqui muito importante. Querido, você não pode